Graça e paz a todos, boa noite. Mais uma live super especial, com uma convidada super especial, que é a Miriam, do Ministério Prova de Fogo. Gente, estou muito feliz de estar recebendo a Miriam aqui. Hoje ela vai estar falando para vocês sobre como ser feliz sozinha. Como ser feliz em meio a esse deserto, como ser feliz sem o marido, sem o noivo, sem o namorado. Será que dá para ser feliz, mesmo sem ter um companheiro ao lado? Como você está se sentindo nesse momento? Infeliz, triste, deprimida, depressiva, sem direção, sem vida? Como que tá? Então, a Miriam hoje vai estar trazendo esse conteúdo para nós, para mim também, porque eu também vou aprender. Seja muito bem-vinda, Miriam. Muito obrigada por aceitar o convite. Tenho certeza que vai ser bênção para todas nós. E a live é toda sua. Gratidão, Ju. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite, né? Realmente, obrigada. E quero falar uma coisa que eu acho que eu ainda não te falei, e vou aproveitar que eu estou aqui com os teus seguidores, né? Tu é uma pessoa que eu admiro muito e que eu te seguia quando eu não tinha canal. Então, eu quero também te parabenizar pelo teu desenvolvimento, e o que eu vou falar agora já vale também para o conteúdo que eu vou falar. Quero te parabenizar pelo teu desenvolvimento, pela tua evolução, porque para tu chegar onde tu está, com certeza tu estudou e te especializou. Né? Eu lembro lá dos primeiros videozinhos que eu assistia, tu toda timidazinha, né? E eu adorava o conteúdo que tu falava, mas era uma postura diferente, assim, toda, né, tímida, retraída. E hoje, que mulher forte tu te tornou, né? Que autoridade nesse tema tu te tornou. E isso aí não caiu do céu, né? Com certeza, Deus nos capacita, mas tu também buscou conhecimento, né? Tu buscou aprender, tu buscou te especializar, então quero aproveitar e te parabenizar, tá? Pelo teu trabalho. Obrigada, fiquei emocionada. Bom, gente, quem não me conhece, me chamo Miriam Kerr, né? Eu sou idealizadora e fundadora lá do Ministério Prova de Fogo. Quem não conhece, depois vai lá espiar. E eu também sou coach cristã, especialista em relacionamento amoroso e mentora de mulheres. E também celebrante de casamento, tá? Quem quiser casar aí, me convida. Renovar os votos, né? Já me convida. E hoje eu vou trazer um pouquinho desse tema aí para vocês, né? Como ser feliz sozinha. Será que é possível realmente ser feliz sozinha? Sabe o que acontece, Ju? A gente vem de uma cultura, né? De um ensinamento que a gente tem que buscar a metade da nossa laranja, né? Que a gente tem que procurar a tampa da nossa panela, né? Então, desde criança, a menina, ela é criada com historinhas lá de conto de fadas, que encontrou o príncipe encantado. Então, a gente cresce sempre com aquela impressão. Eu estou falando da regra, né? É óbvio que existem mulheres que não sentem assim, não se sentem assim. Inclusive, hoje à tarde eu conversei com uma pessoa e ela falou que ela sempre se sentiu bem sozinha, mas, claro, nunca esteve fechada para relacionamentos, mas ficar sozinha nunca foi problema para ela. Mas a regra é que a mulher, ela foi criada assim, né? Criada ali para buscar aquela metade da laranja, que ela só vai ser feliz quando casar, né? Enfim. Então, hoje eu quero desmistificar um pouco isso, conseguir trabalhar um pouco aí na mente dessa mulher que hoje está sofrendo. E para começar também eu quero dizer que eu entendo a tua dor, tá? Eu não estou aqui para julgar ninguém, porque eu passei por isso. Então, eu sei o que é perder a pessoa que a gente ama, né? Eu conheço a dor de uma separação, mas a gente chega uma hora que a gente precisa dizer basta, né? Então, de vez em quando eu vou olhar aqui para cima, porque eu fiz umas anotaçõezinhas para não esquecer de nada, tá? Então, antes de eu entrar no tema de como ser feliz, eu quero falar para você que existem as fases do deserto, as fases após um término, né? As fases do luto, como a gente chama, porque a dor de uma separação ela é tão forte quanto a perda de um ente querido, né? O falecimento de um ente querido. Então, por isso que existem ali as fases do luto. Eu não vou entrar nesse mérito agora, senão a gente vai ficar aqui 3 horas, a não ser que tu tenha tempo, né, Ju? Tem tempo aí? Pode falar. Mas vamos deixar as fases do luto para outro dia, né? Mas essa semana eu também fiz uma live lá no Instagram sobre isso, quem quiser olhar. Mas existem ali cinco fases, né? Dentro dessas fases do luto, são 5 fases. Então, a gente precisa respeitar o processo,
cada pessoa tem um tempo para passar por cada fase, mas tem um ponto que é muito importante, que é a decisão. Enquanto eu não decidir acabar com aquele sofrimento, não vai acabar. Não adianta, por mais fé que tu tenha, se tu tiver mente negativa, a tua vida também é negativa. Então, não adianta a pessoa ali ficar orando, Senhor, me ajuda e tal, se você não fizer nada para que aquilo mude, né? A própria palavra oração fala, né? Orar mais ação. O que é orar? A gente ora por aquelas coisas que a gente não pode fazer. A gente precisa daquela ajuda sobrenatural, é Deus que nos dá, né? A gente precisa de uma fé inabalável, é Deus que nos dá. A gente precisa daquela alegria que vem de Deus, é Ele que nos dá. Mas existe a minha parte de agir. Deixa eu dar um exemplo aqui. De repente, eu queria ser uma grande empresária, eu queria ser uma pessoa bem reconhecida. Você vai ficar em casa orando de joelhos, pedindo para Deus te tornar essa pessoa? Por isso que eu falei que fazia sentido o que eu falei da Ju, né? Será que a Ju ia se transformar nessa mulher profissional maravilhosa que ela é hoje? E eu tenho certeza que vai se tornar ainda mais, porque ela está sempre estudando. Será que ela teria chegado até aqui se ela tivesse ficado sentada no sofá ou de joelhos na beira da cama apenas orando? Ai, Senhor, me transforma numa profissional legal, uma profissional capacitada para ajudar as pessoas, né? Será que só ficar orando iria tornar a Ju essa profissional que ela é? Com certeza não. Deus colocou no caminho dela todas as ferramentas que ela precisava. Esse é o papel de Deus. Gente, cheguei a me arrepiar aqui agora. Mas Deus colocou no caminho dela tudo que ela precisava. E aí ela vai lá, ela tem o livre-arbítrio dela, ela pega ou não pega. Né? Então Deus podia ter aberto uma porta para ela e ela, não vou pegar isso aí. Deus colocou lá um curso no caminho dela para ela se tornar uma coach maravilhosa. Acho que eu não preciso não, né? E assim é a mesma coisa com a separação. Existem as fases do luto, a gente sofre, né? Cada uma reage de uma forma, porque existem pessoas que são mais emocionais do que outras, né? Outras são mais racionais, então o tempo ele varia, mas chega um momento que eu preciso colocar um ponto final naquele sofrimento. Eu atendo mulheres, Ju, que estão há 10 anos separadas, e elas estão com o mesmo sofrimento daquela recém-separada. E, sinceramente, gente, eu não estou julgando, mas eu estou dizendo que isso é inadmissível. Sabe por quê? Porque relacionamento é apenas uma área da nossa vida. Nós temos várias outras áreas da nossa vida para cuidar. Então, eu tenho a minha saúde, eu tenho o meu espiritual, eu tenho o meu emocional, eu tenho a minha família, pais, filhos, né, sobrinhos, eu tenho o meu trabalho, emprego ou negócio, eu tenho a minha vida financeira. Então, nós temos várias áreas da vida. E aí você fica pegada somente naquela área ali, que não está do jeito que você quer, e você bota toda a sua energia ali e o resto da sua vida. É impossível ser feliz desse jeito, né? Então, tem que chegar um momento que você vai colocar assim, chega, agora eu vou cuidar da minha vida. Independente se você quer a restauração do seu casamento ou não. Chega, eu vou cuidar da minha vida e está tudo nas mãos de Deus, né? Até porque, eu sei que eu vou falar aqui uma coisa agora que talvez muitas se desagradem, mas até porque, gente, não são todos os casamentos que serão restaurados, tá? E por quê? Porque nem todos foram feitos dentro da vontade de Deus. Deus não une pessoas, ele une propósitos. Se não houver um propósito na sua vida, com a vida da pessoa que você quer, não vai ter restauração. Então, você vai passar lá 10 anos sem vida própria, orando por uma pessoa, que nós vamos falar sobre isso também, orando e fazendo propósito por uma pessoa que talvez não seja da vontade de Deus. Então, a primeira coisa que tu tem que saber é a vontade de Deus para a tua vida. E muitas vezes, passa bastante tempo, né, anos, justamente para que a gente possa se acalmar, sair do desespero, né? Porque a primeira fase vem aquele desespero, a gente perde o rumo, aquela pessoa é tudo para nós, e a gente quer porque quer aquela pessoa. E se não tem propósito, ou se não é o melhor para ti, porque a gente é livre para escolher, né? Se aquela pessoa não é o melhor para ti, não é da vontade de Deus, Deus deixa passar aquela fase ali de desespero para que tu possa olhar com os olhos da fé e da razão. Né? E aí tu vai olhar, nossa, gente, essa pessoa realmente não faz sentido nenhum. Agora que eu tô curada, agora que eu tô transformada, agora que eu tô restaurada, eu estou restaurada, eu tô vendo que essa pessoa não tem nada a ver,
Meu Deus, eu vivi um relacionamento abusivo. Ah, mas nada é impossível para Deus. Deus pode transformar. Pode. Mas você também tem que estar disposta a esperar o tempo de Deus. Porque cada pessoa é transformada em um determinado tempo e nem todo mundo quer Deus, né? Então, eu conheço casos que tá lá, a pessoa orando, 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 e o outro lá tá dizendo, eu não quero nada com Deus. Tá disposta a esperar 50 anos? Amém. Então, enquanto isso, o que você vai fazer enquanto espera? Eu sempre falo assim, não há problema nenhum em esperar, mas espere vivendo, não espere esperando, né? Então, tem outras áreas da tua vida que tu pode cuidar. De repente, tem filhos pequenos? Investe nos filhos, vai cuidar dos filhos. Ah, não tem filhos, ou os filhos são adultos, é sozinha. Investe na tua carreira. Quem sabe mudar alguma coisa, daqui a pouco tá insatisfeita no trabalho mesmo, né? Então, é um momento que tu pode investir em outras coisas, né? E uma outra coisa que eu queria falar antes de entrar exatamente no tema de como ser feliz, é que a pessoa entra, Ju, no deserto, e o foco dela é a restauração, né? E aí ela começa a orar pela pessoa, fazer propósito pela pessoa. E eu tô falando porque eu vivi isso também, e foi o período mais sofrido da minha vida. Por quê? Porque tu faz e não vê nada. Então tu te desanima, eu tô falando de propósitos para restauração, tá? Não tô falando de propósitos com Deus para nossa vida. Tô falando de restauração. Então tu faz, e aí parece que nada tá acontecendo, parece que a pessoa tá se afastando cada vez mais, e isso aí é barganhar com Deus. Isso foi, não sei se aconteceu isso contigo também, Ju, mas isso foi uma coisa que Deus falou comigo. Isso é barganha, porque assim, ó, tu tá comigo só porque tu quer que eu traga a pessoa de volta. Tu tá comigo só porque tu tá aí fazendo propósitos para eu te trazer ele de volta. Mas será que tu vai estar comigo se eu não te trouxer? Então, foram coisas bem fortes que eu vivi com Deus nesse período, assim, que eu só pensava nisso, né? Então, primeiro, te enfraquece, e segundo, tu não tem que orar pela outra pessoa, tu tem que orar por ti. Porque dá a impressão que, assim, ó, a pessoa começa a fazer propósito, começa a fazer luta, né? Luta ali em oração pelo marido, e parece que só ele que tem que melhorar. Né? Só ele que tem que mudar. Ai, Senhor, que ele se converta. Ai, Senhor, que ele largue o adultério. Ai, Senhor, que ele não sei o quê. E os seus erros? Tu pode não ter traído como ele, pode não ter mentido como ele, pode não ter os mesmos erros, mas nós temos. Todas nós temos. Então, eu quero te falar que a separação aconteceu não para tu ficar orando pelo teu casamento. A separação aconteceu porque foi uma isca que Deus usou na tua vida, porque ele sabia que se ele tocasse naquela ferida, ele ia chamar tua atenção. E aí, ele chamou tua atenção, só que tu continua atrás do marido. Então, por que o nome, aproveito já até para falar, né, porque o nosso canal lá, o Ministério Prova de Fogo, tem muito pouco conteúdo sobre restauração. A gente fala muito mais de Deus, de palavra, e aí de vez em quando eu faço lá uma live sobre restauração, tem conteúdo de restauração, mas eu falo muito de proximidade com Deus, eu falo muito de palavra, né? Até porque, como a gente estava conversando agora há pouco, né, eu estudei bastante também eu estudei a parte do casamento dentro da palavra grega, né, que é original, então eu trago alguns estudos em relação a isso. E por quê? Porque o próprio nome do ministério, desde o início, né, Ministério Prova de Fogo, Restauração de Alianças. E a primeira aliança que tem que ser restaurada é a sua aliança com Deus. Então, não adianta você entrar e sair ano orando e fazendo propósito pela restauração se você não tiver restaurado. Então, por isso que a gente trouxe essa live hoje, né? Porque como ser feliz sozinha faz parte da sua restauração. Enquanto estiver em busca de casamento, da mudança dele, que o foco é ele, você não vai mudar. E sem transformação não tem restauração. Existem pessoas que voltam. Não sei se você já acompanhou, né, Ju? Mas existem pessoas que se reconciliam, que elas voltam. Mas volta não é restauração de Deus. Eu conheço, inclusive na época que eu me separei, 5 casais se separaram, né? E dos 5, 3, se eu não me engano, voltaram. Mas não tem nada a ver com Deus, não teve nada a ver com propósito, não teve nada a ver com fé. Simplesmente um dia eles sentaram, conversaram e vamos tentar de novo. Tem um deles que estão sempre nessa, separa e volta, porque isso é volta. Restauração com Deus é quando tem transformação. Porque se o teu marido voltar ao mesmo e tu for a mesma, cadê a restauração? Vai continuar como estava, né? Vai separar de novo.
vai, porque se tivesse tudo bem, não tinha separação, né? Por mais que a gente não tenha... Aconteceu comigo a primeira vez, né? Exato, foi, tu comentou, né, que tu teve várias, aliás, foi uma volta, né? Tu teve uma volta e depois teve a restauração. E eu tenho um casal de conhecidos que eles voltaram 5 vezes. Nossa. Hoje ela, inclusive ela é uma das orientadoras do ministério, né? E tá ficando uma grande amiga, inclusive, que a gente conversa bastante, mas ela falou que foram 5 ou 6 voltas. Nossa. Só depois que ela disse, não, só um pouquinho. Parou, e aí ela foi buscar por ela foi buscar por Deus, ela parou de pedir pelo marido, ela parou de, sabe, tira o foco, ela começou a se curar, ela começou a se sentir bem, sozinha, e aí depois a coisa aconteceu. E por que aconteceu? O propósito. Sim. O que acontece nessas voltas? A mulher, ela fica tão obcecada para que o marido volte, que ela quer aceitar ele de qualquer jeito. Às vezes o marido... Esses dias eu fiz uma live e até falei sobre isso. O marido volta como se fosse um cachorro que foi dar um passeio na rua e voltou. Não fala nada, tá ali, mas não tem relacionamento. Quer dizer, complicado, né? E tem mulheres também que o marido volta e ela já se afasta de Deus automaticamente. Já não busca mais, já não faz mais propósitos, já não sobe monte, desce monte, já se afasta. E aí, entra no deserto de novo. É isso que eu falei ali no início, né? Que a gente pode se enganar, a gente pode enganar os outros, mas ninguém engana Deus. Então, Deus sabe quando ele pode dizer sim para os nossos pedidos, quando ele diz não e quando ele diz ainda não. A gente quer tudo para o nosso tempo, mas ele sabe, minha filha, se eu entregar o que tu quer agora, tu vai voltar para o mundo, sei lá, né? Tu vai acontecer... Gente, é que nem o filho da gente, né? Os filhos, né? A gente ama os filhos. Tu não ama tuas filhas, Ju? Muito. Minha vida. E aí, qual é a idade da mais nova? Tem 11. A filha da Ju tem 11 anos. Eu tenho certeza que a Ju ama a filha dela. Aí a filhinha dela de 11 anos diz assim, mãe, eu quero tanto um carro, me dá um carro. Ai, porque eu gosto tanto, sei lá, diz aí o nome do carro que tu gosta, Ju. Ih, não sou ligada a carro, não. Mas aí a tua filha, tipo, eu quero aquele lá, filha. Ai, filhinha, só porque eu te amo, então eu vou te dar esse carro. Será? A Ju vai dizer, primeiro, tu não tá preparada, tu não tá pronta. Segundo, nem carteira tu tem. Terceiro, tu não tem idade. Então, quando tu tiver 18 anos e eu tiver condições, eu te dou. E Deus faz assim com a gente. Não, filha, ainda não, tu não pode ganhar esse presentinho aí. Ou então, não, esse presente aí não é para ti, tu quer, mas não é. Ou ele vai dizer, ainda não, ou ele vai dizer, tá, isso aí agora tu tá preparada para receber, então isso aí agora eu vou dar. Então, tem coisas que a gente fica assim muito, eu quero, porque eu quero, que nem criança birrenta. E não adianta, não é assim com Deus. A gente tem que buscar o que a gente quer, mas tem que aprender a ser submissa a Deus. À vontade de Deus. Porque senão não batendo no pé, né? Porque senão vai ser isso que tu falou, a pessoa o homem, né, o marido continua sendo o centro. Eu tô falando aqui marido, gente, porque eu sei que tanto o trabalho da Ju quanto o meu é focado para mulheres, mas deve ter homens assistindo. Sim. E é só vocês adaptarem aí, tá? Mas assim, a pessoa tá buscando pelo marido e não por Deus. Então, quando o marido volta, ele volta a ser o Deus dela, né? E aí os mesmos problemas voltam a acontecer, os mesmos resultados começam a acontecer, vão acontecer, né? Para que as coisas mudem, você tem que mudar. Parece uma frasezinha clichê, mas não é. É a pura verdade. Se você não mudar, a sua vida não vai mudar. Os seus relacionamentos não vão mudar, o seu casamento não vai mudar. Simples assim. E isso vale, inclusive, para quem está separada com o marido em casa, né? Quem está passando por um processo. Se você não mudar primeiro, não vai mudar seu casamento. Tem gente que está com o marido em casa e tem uma boa oportunidade, né? Eu não sei o que é pior, sinceramente. Eu prefiro lutar por restauração separada do que muitas vezes estar aguentando algumas coisas dentro de casa. Mas cada mulher sabe onde aperta o calo, né? Mas mesmo assim, qual é a luta errada, né? Quando a pessoa fica ali, tá dentro de casa, mas ele continua saindo. Mas ele tem amante. Mas não sei o quê. Filha, o que tu pode mudar para restaurar teu casamento? Agora não é hora de apontar os erros dele, agora é de olhar para si. O que tu pode fazer para melhorar? Enquanto tu for essa pessoa rixosa, briguenta, que ele chega em casa, é óbvio que ele não vai ter prazer de ficar em casa. Quem sabe muda, né?
Então, a gente já está entrando até no outro ponto, né? Mas a questão é a seguinte, para que você possa ser feliz a dois, namorando, noivada, casada, você tem que estar feliz sozinha. Não existe. Se você é uma pessoa carente, dependente, você necessita de alguém para ser feliz, está no caminho errado. Porque não existe metade de laranja. Não existe tampa de panela. Sabe por quê? Eu não acredito nisso. Porque eu não quero nada pela metade. Eu quero alguém inteiro, que venha somar e não me completar. Deus fez cada um de nós inteiros. Ele nos fez completos. O homem, quando casa, a mulher e o homem, quando casam, eles se tornam uma só carne, mas não deixam de ser inteiros. Eu sou eu, ele é ele, nós dois somos o casal. Então, eu tenho meus objetivos de vida, eu tenho os meus sonhos, ele tem os deles, e tem o casal que tem os seus objetivos de vida, tem os seus sonhos. Por isso também é importante isso, né? Outra coisa que eu vejo, sabe, Ju? Muitos casamentos não dão certo, eu passei por isso também, porque a gente não usa o namoro para conhecer. Uhum. Eu vou conhecer se realmente essa pessoa faz sentido para mim. E sabe por que a gente não faz isso? Porque muitas das vezes a gente não se conhece. Uhum. Então, passar por um processo de autoconhecimento que eu passei, né, e digo que ainda passo, porque quando a gente começa nesse processo de autoconhecimento, nunca termina, né, porque todo dia a gente tem algo para aprender da gente, né. Se a gente não entra nesse processo de autoconhecimento, a gente tem uma vida no automático. Deixa a vida me levar. Mas se você se conhece, conhece seus objetivos, seus valores, seus princípios, você sabe o que você quer para você. Se você tem um mapa do seu par ideal, num dos meus cursos eu ensino isso também, você tem que ter o mapa do seu par. Qual é a pessoa que faz sentido para você? Porque senão qualquer pessoa, é como diz aquele ditado, que cair na rede é peixe, né? E aí você já tá começando com um relacionamento com uma pessoa que não tem nada a ver, só que você tá cega, né? Às vezes por conta de uma dependência emocional, né? Uma carência, aí o primeiro... Aí a pessoa não enxerga nada, exatamente. Assim, apareceu essa pessoa no meu caminho, a pessoa é dependente, a pessoa pensa bem assim, eu vou pegar porque não sei quando que eu vou achar outro, né? Então a pessoa é dependente. Quando a pessoa é feliz sozinha, ela não se engana por... Claro, eu não estou dizendo que não é uma regra, né, gente? Porque relacionamento são duas pessoas diferentes, duas cabeças diferentes. Mas existe, sim, um passo a passo, técnicas, ferramentas para minimizar, né, os problemas. Existe. Então, se eu consigo conhecer a pessoa no período do namoro, eu vou saber se aquela pessoa é para a vida ou se não é. Claro que existe também aquela questão de pessoas que realmente mudam, né, depois do casamento. Eu conheço pessoas assim que, o cara virou usuário de droga depois do casamento. Se ele fosse usuário, a mulher não tinha casado com ele. Claro, daí é o pós, né? Mas, às vezes, os sinais estão ali no namoro e a pessoa insiste mesmo assim. Então, eu dei até 3 dicas lá no meu Insta, eu dei 3 dicas de sinais, 3 sinais de dependência emocional. O primeiro passo é identificar, de repente, se você é uma pessoa carente e dependente, para poder tratar, porque a gente não tem como tratar algo que não identificou. Não tem como, né? Então, esse processo de autoconhecimento foi algo que fez muito bem para mim, porque eu comecei, agora eu sei quais são os meus valores, agora eu me conheço, agora eu sei o que uma pessoa pode ter ou pode não ter, eu sei quais são os meus limites. Porque se a gente vive no automático, a gente não tem limite. A gente aceita qualquer coisa, né? Então, agora vamos entrar, então, né? Acho que as dicas aqui eu dei, mas vamos entrar, então. Primeira coisa, então, preciso ser feliz sozinha, né? Então, como eu falei, a primeira coisa é decisão. Como eu estava falando lá das fases do luto, eu atendi uma pessoa uma vez que, como ela já tinha passado também por uma situação de separação, ela pegou e falou, Miriam, dessa vez, eu falei assim, eu me dou 24 horas para chorar o que eu tiver que chorar. E aí ela olhou fotografia, e ela olhou videozinho, e ela mexeu nas coisas que ele tinha deixado em casa. Passou as 24 horas, quando ela acordou, ela decidiu não chorar mais. Eu não estou falando que ela foi curada no outro dia. Eu estou falando que ela decidiu não ficar se lamentando. Ela pegou as coisas, tudo que restou, botou tudo numa caixa e deixou lá. Quando ele fosse buscar ou mandar entregar, enfim. Mas ela começou a cuidar da vida dela. A gente não é robô, não é porque tu decidiu no outro dia vai acontecer. Eu até essa semana falei nos meus stories que domingo passado
eu decidi voltar a caminhar na rua. Que eu adoro caminhar na rua. Não só porque eu quero emagrecer uns quilinhos, mas não é só por isso, é por saúde também. Então, eu gosto da natureza, relaxa. Eu caminho conversando com Deus, e depois, quando eu paro, eu vou meditar, que a meditação é para ouvir Deus. Eu não sei se você já ouviu isso, né? Mas eu aprendi assim. A gente ora, o que é a oração? É eu falar com Deus. Então, eu falo, e eu agradeço por mais um dia, agradeço pela minha vida, eu agradeço. E aí, depois, quando eu encerro a minha caminhada, eu me sento lá e fico olhando aquela natureza maravilhosa, aquele sol maravilhoso, aquele rio maravilhoso que tem aqui, e aí eu deixo Deus falar comigo, né? Então, o que acontece? No domingo de noite, eu estava falando com a minha mãe, não, mãe, chega, eu vou voltar a caminhar na rua. Nem que tenha, né, tem que ser de máscara, né, mas vamos lá. Não mudou a minha vida naquele domingo de noite, né? Mas ali eu decidi, porque enquanto a gente fica assim, pois é, não sei... vamos ver como é que amanhece amanhã, e aí, de repente, eu vou, se não chover, né, isso não é decisão, e aí, é 90% de chance que a pessoa não vai fazer. Então, quando eu peguei e falei pra minha mãe, não, mãe, eu decidi, amanhã eu vou caminhar, segunda-feira eu estava caminhando, e aí, outra coisa que eu fiz, que é muito bom a gente se conhecer, eu firmei um compromisso com as minhas seguidoras, Ju, porque eu funciono assim. Tem gente que acha que isso, eu vou me expor, isso não é legal para mim. Eu funciono assim, se eu faço um compromisso comigo mesma, pode acontecer de eu me sabotar e eu falhar, entendeu? Hoje sei lá, hoje eu não tô muito afim, dormi mal, não vou. Aí, o que eu fiz? Na segunda-feira, eu gravei lá uns stories, eu falei que eu tinha tomado essa decisão, e falei, gurias, me ajudem aqui, né, que eu vou continuar, todo dia eu vou postar aqui que eu tô saindo de casa, ou que eu tô lá na beira, porque esse é um compromisso com vocês. E tu sabe que já hoje é quinta, né? Ontem, eu acordei com tanta dor nas pernas, assim, que eu disse, eu acho que eu não vou. Mas aí eu lembrei que eu tinha que postar o videozinho. E aí eu fui. Então, a gente tem que se conhecer para saber como que a gente funciona, e a gente se conhecendo, a gente também sabe como o outro funciona. E a decisão é o ponto inicial para acabar o teu sofrimento. Por quanto tempo tu te permite sofrer? Todo mundo tem que passar. Todo mundo tem que passar, isso é certo, tá? Não, me separei, então não vou sofrer. Não, todo mundo tem o seu período de luto. Mas isso não é para se estender para o resto da vida. Então, qual vai ser o teu tempo? 24 horas na semana? Deixa eu falar uma coisa, te interromper rapidinho. Fica à vontade. Você falou aí dessa história, e eu lembrei de situações, né? De pessoas que estão há muito tempo, aqueles desertos muito longos, o marido, de repente, até casou, já tem outra família e tal, e tá no mesmo sofrimento do início. Tem pessoas que estão assim, você olha para o semblante da pessoa, é um semblante realmente abatido, entristecido. Você vê que a pessoa ainda está focada nisso, né? Ainda está de luto. Já passou não sei quantos anos e a pessoa ainda está naquele luto. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso. A pessoa, ela não aceita o fim. Gente, mas eu quero esperar pela restauração. Mas aceite o fim. Tem que aceitar o fim de qualquer forma. Porque quando a gente fala assim, para que você se prepare para um novo relacionamento, não necessariamente é com uma outra pessoa, pode até ser, mas quando a gente fala novo relacionamento, o seu casamento vai ser um novo relacionamento, porque como a gente falou antes, se não houver transformação, não tem restauração. Se estivesse tudo bem, não tinha acontecido separação. Então, a restauração é um novo relacionamento, uma nova mulher, um novo homem, um novo relacionamento, né? E isso que tu falou, da pessoa continuar, como eu te falei, eu tenho uma pessoa de 3 anos, 7 anos e 10 anos, que eu atendo separadas, esperando para restauração, né? E elas estão nessa fase que tu falou. Por quê? Primeiro, decisão. Não decidir acabar com aquilo. Então, coloque a sua data, quanto tempo mais eu vou me permitir? Mais 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, tá? E a segunda coisa, Ju, dessas pessoas aí que tu conhece, que eu conheço, é a falta da vida própria. Talvez naquele relacionamento, no casamento, a pessoa vivia em torno da outra. E agora ela está sozinha, ela não tem vida. Só que agora é uma oportunidade que Deus está te dando de construir a tua vida. Eu não tenho amigos, faça novos. Gente, só de eu caminhar na rua desde segunda-feira, eu já conheci uma meia dúzia de gente. Sabe? Porque depois que eu caminho sozinha, mas depois que eu caminho, tem uma academia, aquelas academias de rua, sabe?
E ali tem uma meia dúzia de gente fazendo, aí eu já converso, e bom dia, não sei o quê, e tem gente lá que faz lá com personal, lá naquela pracinha. Tem, sabe? Eu gosto de fazer trabalho voluntário. Vá fazer trabalho voluntário e vai conhecer pessoas. Eu gosto de nadar. Vai fazer natação e vai conhecer pessoas. Eu gosto de dançar. Vai dançar e vai conhecer pessoas. Enfim, né? Eu gosto de comida. Vai fazer um curso de gastronomia e vai conhecer pessoas. Então, tenha vida própria. O que você gosta de fazer? Não sei, nunca fiz nada. Então, agora é hora de descobrir. Então, construir uma vida própria é uma forma de acabar com o sofrimento, né? E a outra coisa, são várias... Quantas dicas eu vou dar aqui? 1, 2, 3, 4, umas 7 dicas, tá? A outra coisa é cuidar do amor próprio e da autoestima. Sabe por que a pessoa sofre desse jeito, Ju? E eu tô falando aqui, como eu falo, vou repetir, eu não estou julgando ninguém porque eu passei por isso. E a gente sofre dessa forma grandiosa, dessa forma, como que pode dizer aí, agonizante, porque a gente não tem amor próprio, não tem autoestima. Amor próprio? O que é isso? Autoestima? Lá no pé. Se eu não me amo, e se eu não tenho uma autoestima elevada, se eu não me valorizo, se eu não me respeito, quem vai fazer isso? Às vezes a mulher fica procurando uma pessoa que respeite ela, que valorize ela, mas ela não faz isso. Nossa, Ju, assim, olha, o meu tempo com Deus, a minha conversão e o aprendizado da palavra, mais esses processos de autoconhecimento, cursos de autoconhecimento, coaches que eu fiz, nossa, eu reconheci tanta coisa errada na minha vida, né? Porque às vezes, assim, eu sempre me achei bonita e tal, então eu sempre me arrumava de forma sensual para chamar atenção, né? Só que lá no fundo, sabe o que era isso? Autoestima baixa. Eu precisava chamar atenção porque, no fundo, eu não me achava tão bonita. Eu achava que eu era bonita, que eu não sei nem explicar direito, mas eu achava que eu era bonita, mas não o suficiente, não tanto quanto outras, né? Então, eu tinha que usar roupas sensuais e tal, para atrair tanto mulheres quanto homens, né? De chamar atenção. E aí, como que tu vai realmente encontrar alguém que te valoriza, te respeita, se você não se valoriza, se você vende o seu corpo, né? Se você usa roupas para chamar a atenção do seu corpo e não da sua cabeça. É o tipo de homem que tu vai atrair. Qual é a imagem que tu tá passando? Qual é a mensagem que tu tá passando? É o homem que tu vai atrair. Aí depois a pessoa fica dizendo assim, porque ele não me valoriza, ele não me respeita, ele me trata como uma qualquer. Será mesmo que quando começou esse relacionamento não foi tu que passou essa imagem? Às vezes a gente passa, né, Ju, sem saber. É inconsciente. É inconsciente, a gente não... eu lembrei também de algo que eu estou sempre falando com as mulheres, né? Nas 7 semanas de restauração, lá no grupo de mentoria, algumas falam assim, meu marido falou um monte de coisa para mim, me xingou, e falou um monte de coisa para me entristecer. Gente, olha só, ele está falando porque você está permitindo. Ele só está falando porque você está permitindo. As pessoas só vão nos tratar da maneira que a gente permite que elas nos tratem. Então, se ele está levantando a voz para você, te xingando, te humilhando, falando um monte de coisa para te entristecer, para te magoar, é porque você está permitindo isso acontecer. Ou então, será que você não está catucando ele? Porque do nada... vezes, as nossas atitudes, né, geram... as nossas ações geram reações. Será que do nada, esses dias eu até falei com uma delas, mas do nada, seu marido está assistindo televisão e de repente ele se levanta e começa a falar? Será que é assim? Ou será que você não falou alguma coisa para ele, não fez alguma coisa, e aí ele reagiu dessa forma? Será que você não está insistindo em ter uma conversa que ele não quer ter? Exatamente. Tem momento de falar e tem momento de calar, né? Mas a gente só aprende isso buscando realmente conhecimento. Aí eu vou aproveitar, deixa eu falar uma coisa, vou aproveitar e falar outra. Eu costumo falar, tem uma frase diz assim, não reclame daquilo que você tolera. Então, muitas vezes a pessoa está ali reclamando daquele relacionamento, está reclamando daquela pessoa, mas está tolerando, está aceitando. Então, é você que está aceitando, não dá para reclamar do outro, né? E eu queria aproveitar e falar uma coisa aqui, Ju, a respeito até do nosso trabalho, né? Tem pessoas que e eu vou falar, sabe por quê? Porque eu também já pensei assim, então eu entendo, tá? Para que eu vou fazer um curso?
Ai, para que bobagem esse negócio de mentoria? Ah, para que não sei o quê? Ah, eu oro, né? Ah, não, eu vou para a igreja. Amém. Mas assim, eu falei lá no início, nós temos áreas da nossa vida. A igreja, a palavra, o pastor da sua igreja, a esposa do pastor, vão te ajudar na sua área espiritual. Consequentemente, já vai dar uma melhoradinha no seu emocional. Porque quando a gente encontra um equilíbrio espiritual, algumas outras coisas já começam a melhorar a nossa vida, inclusive a profissional, Deus começa a dar uma direção, ele começa a falar com a gente começa a ficar sensível à voz de Deus quando a gente está equilibrado com Deus, né? Mas, meu trabalho e o da Ju é para quem quer dar um passo a mais, quem quer mudar de fase. A gente não ajuda só no espiritual. Eu acho muito bacana o que a gente está fazendo, tá? Sem querer, assim, puxar, né? Como é que fala a sardinha? Mas, assim, é porque, assim, quando eu precisei de ajuda, eu não encontrei uma pessoa cristã da mesma fé para me ajudar. E foi uma das coisas que ardeu no meu coração. Porque daí, como cristã, entendendo o que as seguidoras, né? Entendendo o que as nossas amigas ali estão passando, a gente pode orientar de acordo com a mesma fé, mas de uma forma profissional, né? Então, cuidado com a religiosidade, cuidado com o fanatismo, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é o trabalho que eu e a Juliana desenvolvemos de forma voluntária, através do canal, dando dicas. Gente, isso aí vai tempo da nossa vida. E ninguém vive de vento, ninguém vive de trabalho voluntário, né? E aí tem a outra parte do nosso trabalho que a gente estudou, se especializou. Eu não sei o quanto a Ju já investiu, mas eu tenho certeza que foi muito, porque eu sei que só nesse ano eu gastei, gente, não tem noção. Gastei, não, investi em mim, porque todo curso que eu faço primeiro é para mim, e depois eu uso aquele conteúdo para transformar as mulheres, né? Então, não confundam as coisas. Uma coisa é ajuda espiritual, outra coisa é ajuda profissional, outra coisa imagina assim, ó, tu tá dentro de uma empresa e tu é office boy, mas aí tu já tá lá alguns meses e tu quer virar auxiliar de escritório. Tu acha que do nada o teu chefe vai te dar uma promoção? Não, tu vai ter que mostrar trabalho, tu vai ter que mostrar que tu tá estudando, tu vai ter que mostrar que tu conhece aquela empresa, tu vai ter que ser uma pessoa proativa, tu vai ter que chamar atenção. Aí tu chegou ao auxiliar de escritório e não, pensando bem, eu quero ser gerente desse negócio aqui. Tu acha que do nada ele vai pegar o auxiliar de escritório e dizer, a partir de hoje tu é meu gerente. Não, tu vai ter que mostrar que tu tá estudando para ser gerente, que tu tá buscando, que tu tá ajudando o teu chefe a resolver problemas, né? Então, assim é o trabalho das pessoas. A gente ajuda as pessoas naquilo que a gente tem, primeiro, experiência e depois também o conhecimento, né? Aproveitando só essa brecha aí. Miriam, aproveitar essa brecha e vou responder aqui a Silvia. A Silvia escreveu assim aqui no comentário. Não acredito em coaching cristão, e sim em aconselhamento bíblico e troca de experiências. Eu quero fazer uma pergunta para ela. Se ela também não acredita em médico cristão, em psicólogo cristão, em quando eu falo cristão, em engenheiro cristão. Gente, eu falei no início que eu era coach cristã e talvez ela tenha, não sei se foi isso, mas pode ter sido isso, né? Por que eu uso isso? Justamente para as pessoas que têm a mesma fé saberem que podem contar comigo, que eu vou entender. Porque uma vez eu fiz o coach com uma pessoa e aquela pessoa queria me dar uma direção que não era o que Deus estava falando comigo. E ela insistiu, não, é assim, sabe? E eu disse, tá, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei qual é a tua religião, não sei qual é o teu relacionamento com Deus, mas eu sou cristã. E essa parte eu não quero nem que tu fale, porque eu já tive meu bate-papo com Deus e eu sei como é que vai ser, entendeu? Assim, já tirei minhas dúvidas ali com Deus, entendeu? E ela, não, porque assim. Então, quando eu uso coach cristão, quando eu falo coach cristã, não significa que eu vou fazer o processo dela com a Bíblia e tal. Isso aí não se cobra para fazer isso, aí é atendimento da igreja, né? Então, quando eu falo coach cristã, é porque eu vou ajudar aquela pessoa dentro da palavra. Eu não vou dar um conselho fora, até porque coach não aconselha ninguém, tá? O coach, ele é um profissional que te ajuda a dar clareza e te ajuda a sair do estado que tu tá para chegar no estado que tu quer, ponto final. Ele não é um conselheiro. E por isso que eu falo que eu sou coach e mentora. Por quê? Porque a mentora é aquela pessoa que já passou por aquilo que o cliente está passando, que a mentorada está passando,
E ela sabe te dar o caminho para sair daquilo. Então, no coach, eu uso ferramentas que vão te ajudar, e na parte de mentoria, então, eu posso te aconselhar. E o cristão é para a pessoa ficar tranquila, não, ela não vai falar uma bobagem aqui, entendeu? Exatamente. Então, é mais uma limitação da cabeça da pessoa aí, né, Ju? Vou aproveitar aqui e já vou falar mais uma coisa também. Então, é como assim, ó, eu assisto tudo que é canal, né? Eu vi que uma seguidora tua te fez essa pergunta essa semana, né? A gente assiste tudo que é canal. Gente, eu passei por isso. A cabeça começa assim, ó. Não, mas só um pouquinho. O canal A tá dizendo que eu tenho que caminhar. O canal B tá dizendo que eu tenho que correr. Não, o canal C tá dizendo para eu sentar. Não, o canal D tá dizendo para eu voltar para trás. E aí, como é que faz? Eu vou falar o que eu fiz e vocês vejam se faz sentido para vocês. Realmente não dá. Não dá. O que aconteceu? Eu fiquei uns 2 meses só eu e Deus em casa. Eu parei de assistir tudo. Eu nem tinha gerado... Sinceramente, a única pessoa que eu tinha gerado afinidade na época foi a Ju. Não é porque eu tô aqui, mas porque a Ju sempre me pareceu uma pessoa sensata, sabe? Eu não vi religiosidade na Ju. Eu não vi fanatismo na Ju. E eu sempre vi ela atendendo todas as pessoas da forma que eu atendo. Acolher todas as pessoas. Eu não sou Deus. Não sou eu, nem a Ju, que vai restaurar o teu casamento. Mas acolher todas as pessoas é nossa obrigação como cristãos. Então, a gente acolhe a pessoa, independente se ela é casada, se ela é amigada, se ela está no primeiro, no milésimo casamento, se ela é namorada, se ela é noiva. E eu vejo grupos excluindo. Tu não era casada no papel? Desculpa, não dá. Tu está no 50º casamento? Não dá. Agora me fala onde na Bíblia, e olha que eu estudei a vida de Jesus fora da Bíblia também. Então me fala onde na Bíblia Jesus um dia excluiu alguém. Me arrepiei de novo aqui. Na hora que ele podia apedrejar alguém, que era uma pecadora na frente dele, o que ele fez? Além dele não apedrejar, ele não permitiu que apedrejassem. Atire a primeira pedra aquele que nunca errou. E se eles não te apedrejaram, eu também não te apedrejo. Vá e não peque mais. Então me fala onde Deus, em algum momento, excluiu alguém porque era primeiro ou segundo casamento, excluiu alguém porque morava junto, porque... Gente, eu vou te falar um negócio, Ju, que eu não vou citar o nome, mas eu sei que tu passou por isso também. No início da minha separação, eu busquei ajuda numa pessoa que ela é bem famosa na internet, né? Ai, meu Deus. Só que já vou falar aqui, de casamento não entendi nada, porque nem casado nunca foi, né? Já me indico aqui. Mas, enfim, o que ele respondeu para mim e para a Ju? Eu não aconselho pecadores, fornicadores. Por quê? Porque na época a Ju morava junto, não era casada no papel. E eu também não era casada no papel. Eu já fui casada, né? E nesse último relacionamento, eu morava junto, a gente tinha planos de casar naquele ano, mas em vez de casar naquele ano, a gente separou, né? E aí me diz assim, Jesus não veio para salvar os pecadores. Se naquela hora que eu estou buscando ajuda é a hora que eu mais preciso, como que a pessoa diz assim, não, eu não aconselho? Isso aí, para mim, gente, já não é uma pessoa de Deus. E aí, essa pessoa não sigo mais. E assim eu fui desclassificando. Aí teve uma pessoa que eu vi ela aconselhar assim, é segundo casamento? Segundo casamento, sabe como? O primeiro casamento da pessoa durou 6 meses. Ela saiu de casa, novinha, juntou lá, sem entendimento nenhum, sem Deus nenhum, sem... Gente, Deus perdoa o tempo da ignorância. Então, cada caso é caso. A gente não pode... A pessoa tem que pegar o vídeo da gente, né? E tentar adaptar para sua vida. Isso aí não faz sentido para mim, porque tal coisa. Me converti antes, me converti depois. Não é, sabe? Imagina se a mesma regra valesse assim para todo mundo de forma exata. Nós seríamos robôs. Cada um de nós tem uma história até chegar a Jesus, né? Cada um de nós passou por certas coisas até chegar a Jesus. E o ponto final é que ele fala... Eu apago o tempo da ignorância, eu faço novas todas as coisas. Se ele faz novas todas as coisas, como que ele vai me jogar no inferno por um casamento que eu tive quando eu tinha 18 anos? E a palavra também fala que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tudo ele perdoa, basta a gente se arrepender. E o que é o arrependimento? A gente está saindo um pouco, Ju, mas assim, eu aprendi a saber quando é coisa que o Espírito Santo está mandando eu falar. Então, se veio para esse lado, é para esse lado que tem que ir, né? Então, até me perdi aqui. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo.
Se eu posso... Era isso que eu estava falando? Já me perdi aqui. Era isso. O que acontece? Se ele fala que ele faz novas todas as coisas, como que eu vou ficar convertida, aprisionada? Sim. Né? Então, ele apaga o tempo da ignorância, ele faz novas todas as coisas, ele me transforma numa nova criatura. Como que eu vou ser uma nova criatura e vou ter uma nova chance se eu tiver que ficar limpando o passado? Ah, não, lembrei. Não, eu estava entrando no arrependimento. A gente tem que se arrepender e mudar de vida. Só que as pessoas acham assim, se arrepender é voltar lá e consertar. Nem tudo pode ser consertado. Eu não vou voltar lá para uma pessoa que eu casei com 18 anos, que não faz mais nada a ver, não tem nada a ver com a minha vida, e voltar para aquele casamento. A palavra fala que a gente tem que chegar até Jesus do jeito que a gente está, no estado que a gente está, e a partir daquele momento a gente escreve uma nova história. Ah, mas tudo bem, eu me separei antes da conversão e eu quero lutar por esse casamento. Amém. Eu não quero voltar no casamento que eu casei com 18 anos. E com a história que eu tive lá, que não vale a pena. Às vezes a pessoa já está até em outro relacionamento, casada. Ele está casado há quase 20 anos. Eu sou divorciada do primeiro casamento há 25 anos. Aí, me diz assim, ó, se Deus não gosta de divórcio, como que seria ele ver eu orando aqui, ai, Senhor, separa ele lá para voltar para mim, separa ele lá para voltar para mim. Gente, eu vou falar o nome disso daí, macumba cristã. Verdade. Aí eu tô separando um cara que já tá lá há 20 anos com outra mulher, já tem filhos lá, sendo que eu já fiz minha vida de outro jeito. Ah, mas acontece de jeito... Sim, eu já inclusive já atendi pessoas que restauraram 30 anos depois, mas tipo, não foi pessoa que ficou presa à restauração. Na verdade, eles nem estavam ali dentro da igreja, né? Aconteceu que ela teve outras histórias, ele teve um outro casamento, aconteceu que eles se separaram no mesmo momento, eles nem conviveram mais, porque os filhos eram adultos e eles nem se falavam, só os filhos que falavam. E aí eles se separaram no mesmo momento, ela acabou indo para a igreja e começou a sentir falta dele, começou a sentir saudade do tempo que viveram. Aí ela não ficou orando por ele, mas começou a nascer aquela coisa, sabe? De repente, do nada, ele procurou ele procurou ela. Ah, vamos jantar, vamos conversar, e começaram e tal, entendeu? Mas ela não ficou 30 anos ajoelhada esperando para aquele homem, ela viveu a vida dela, né? Sim. Então, quer comentar alguma coisa? Sim, você falou algumas coisas aí relacionadas a cada caso é um caso, né? Eu sempre falo sobre isso também. E esse ano, especificamente, Deus tem falado muito comigo em relação a isso. A não ser generalista, a não generalizar. Não são todos os casos que são iguais, não são todos os finais que serão iguais, né? E por isso eu busquei estudar, por isso eu busquei aprender, não só como coaching, mas também na palavra, né? Também na palavra, porque eu entendi exatamente isso. A gente não pode pegar todo mundo e colocar dentro do montinho e achar que a história... Tratar da mesma forma. Vai ser do mesmo jeito, porque não vai. Cada relacionamento é único, cada história tem uma situação, e Deus vai agir na vida de cada um de uma forma diferente. E o melhor de tudo dentro da vontade dele, né? Deus tem um propósito específico para a vida de cada pessoa, para cada relacionamento. Então, a gente não pode generalizar, né? É claro que os testemunhos, eles nos inspiram. Me inspiravam muito os testemunhos. Inspira realmente. Mas é preciso ter um certo discernimento para entender aquilo que realmente Deus está direcionando. Para onde Deus está te direcionando? O que Deus deseja para você e para sua vida? É isso que você tem que buscar. É o que eu falei lá em cima da isca, né? Que a isca que Deus usou foi a sua separação, mas ele não te chamou para tu ficar orando pela restauração, ele te chamou primeiro pela tua salvação, né? Isso eu aprendi. Porque se eu tivesse continuado no mundo, eu estava longe da minha salvação, né? Então, em primeiro lugar, a tua salvação. Em segundo lugar, ele tem uma história contigo, ele tem um propósito de vida para ti. Se a restauração acontecer, é a cereja do bolo, entende? É a cereja do bolo, porque o motivo do deserto não foi a restauração. O motivo é tu ter um encontro com Deus. A partir dali, tu permite que Deus haja na tua vida. E tu aceita, se vier a restauração tá ótimo, se não vier tá ótimo também, entendeu? Porque daí tu passa a aceitar a vontade de Deus, porque tu sabe, se tu realmente teve encontro com Deus,
tu sabe que os planos de Deus são maiores e melhores que os teus. Se tu realmente tem um encontro com Deus, tu passa a ser grata por tudo que te aconteceu, mesmo tendo sido ruim, porque no final tu vai entender por que aconteceu. Então, sem gratidão, nada de bom acontece. Eu vou falar isso aí mais para frente um pouquinho, vou finalizar com isso daí. E essas coisas que tu falou do curso, eu me lembrei de mais uma coisa. Eu fiz a formação de celebrante de casamento e eu também procurei. Eu procurei, mas na verdade, assim, ó, a pessoa que eu me identifiquei, ele não falava publicamente que ele era cristão. Mas eu gostei do palavreado dele, sabe? Eu saí, aquele cara me tocou, assim, né? Coisa. Eu vou fazer. Eu saí do meu estado, Ju. Eu tinha curso aqui do meu lado. E eu fui fazer a formação de celebrante de casamento em São Paulo. Quando eu cheguei lá, o homem é pastor. E aí ele deu o curso de celebrante de casamento, tudo dentro também da palavra, sabe? Não é simplesmente uma formação. Ela tem canudo de celebrante. Não, ele falou da importância do casamento, da visão, não sei o quê. Mas ele também falou, vai ter ateu que vai te chamar para celebrar casamento? É de você aceitar ou não. Claro que a gente não pode dizer que não, assim, não faço casamento de ateu. Isso é discriminação, né? Mas o que ele falou assim, se a pessoa não quer, tu pode falar de Deus sem citar a Bíblia. Ele falou que uma vez ele fez um casamento para cristão, é uma forma de tu levar Deus ali para dentro. Ele falou que uma vez ele fez um casamento para um casal, né, que eram ateus, e ele pegou e falou aquela passagem de 1 Coríntios que é de Paulo, eu acho. Qual é a passagem que ele falou? Mas, enfim, aquela lá dos anjos, né? Que não tem amor, nada seria, não sei o que, lá dos anjos, né? E eles, nossa, que coisa mais linda isso. Mas eles não tinham a menor noção que aquilo era da Bíblia. Mas ele falou assim, tem um grande filósofo que diz, nossa, eles se arrepiaram lá e ficaram emocionados, né? E ele deu lá deixou um pouquinho de Deus naquele casamento, né? Então, enfim, realmente, eu sei do teu trabalho, eu sei que a gente procura não só se profissionalizar, mas se profissionalizar dentro do propósito de Deus, né? Da vontade de Deus. Então, gente, voltando ali, é importante você desenvolver o seu amor próprio e a sua autoestima, sabe por quê? Porque você vai ficar, se você não desenvolver, vai ficar aceitando migalha. É aquilo que a Ju falou, a pessoa bate na porta, você abre, graças a Deus, chegou. E aí a pessoa chega não, é assim, assim, assim. A gente tem que ter uma conversa com a pessoa quando ela chega. Aí você esquece a conversa, está dando Deus mandou ele bater na minha porta. E tem a sua parte. Deus pode ter até feito um teste com você, para ver se ele ainda está no pedestal, ou se você vai sentar com ele, e como que vai ser a partir de agora, né? O que te fez voltar, o que te fez até aqui? Porque às vezes a pessoa procura porque ela está sem dinheiro, porque nem a família mais quer. Eu atendi uma pessoa assim, o marido, a mãe do cara, o cara estava tanto na boemia, enfim, que a mãe mandou ele para fora de casa. E ele não tinha dinheiro para alugar em lugar nenhum. E aí ele sabia que o único lugar que se ele batesse, abrisse. Por quê? Porque a mulher não parava de falar o tempo todo, que eu estou te esperando, porque não sei o quê, porque, né, uma hora tu vai voltar, porque eu acredito. Ou seja, ele sabia que ela estava à disposição, para quando ela quisesse. Aí voltou, a OM terminou com ele foi para casa da mãe. Aí estava naquela vida de boemia, a mãe mandou ele embora. E aí ele estava sem OM, sem casa, sem dinheiro, sem mãe, bateu na esposa, né? Ficou 3 meses. Conseguiu um trabalho, a OM aceitou ele de volta. Então o motivo não foi restauração. E você aceitou o quê? Migalha, porque não tem amor próprio, não tem autoestima, não se valoriza, não se respeita, e outra pessoa não vai fazer isso enquanto você não fizer. E aí eu perguntei, aí ela me procurou, né? Porque ela sempre perguntava da mentoria, como é que é, e nunca fechava. Aí quando ele saiu de casa de novo, Miriam, eu preciso. Aí ela veio fazer atendimento comigo. Aí eu disse assim, e quando ele bateu na porta, né? O que foi que vocês conversaram, né? O que foi que ele falou, o que tu falou? Não, eu falei para ele conversar, ele disse que ele não queria conversar. Ele entrava em casa ou não. E tu aceitou? Aceitei. Ou seja, tu não sabe o que se passa na cabeça do cara. E mesmo assim, a pessoa, óbvio que ela pode mentir, né? Mas pelo menos tu tem a tua consciência tranquila, que tu perguntou, que tu conversou. E outra, às vezes a pessoa mente, tu sabe que ela tá mentindo, né? Então, a pessoa fechou os olhos dela, não quis olhar, né? E aí, infelizmente, a dor da segunda vez, gente, é maior do que a primeira.
né, Ju? A dor da segunda é maior do que a primeira. Então, para de aceitar migalha, para de implorar, vai cuidar de você, se valoriza, mulher. E aí, gente, um outro ponto que você precisa analisar é que você está colocando a sua felicidade nas mãos de outra pessoa. E como eu falei, Deus fez a gente sozinhos, completos. A gente é que no decorrer da vida vai ficando dependente, ficando carente, criando expectativa que o outro tem que me fazer feliz. E aí, quando eu entro num relacionamento pensando que é o outro que tem que me fazer feliz, pronto, já é o início do fracasso. Sabe por quê? Porque a gente se torna pessoas chatas, chicletes, a gente sufoca outra pessoa porque a gente não tá bem com a gente mesma e a gente fica esperando que o outro sacie, que o outro supra, sabe? Aquela falta que muitas vezes até é de Deus mesmo, né? Ou às vezes até a pessoa tá na igreja, mas é religiosa, enfim, não tem, sei lá, não tem um dia a dia assim com Deus e ela é mal emocionalmente, ela não tá bem, e ela, não, eu preciso de alguém para ser feliz. Então, entenda uma coisa, a sua felicidade é sua responsabilidade. Autorresponsabilidade é algo que você precisa desenvolver, não só para felicidade, mas para tudo, sabe? Que a gente tem pessoas que procuram culpado para tudo. Nossa, eu fui demitida porque aquele chefe contratou um sobrinho. Porque eu perdi dinheiro, porque o governo mudou. Porque eu estou desempregada, porque não sei o quê. A culpa sempre é dos outros. Mas aí, se tu pega alguém, vamos descobrir por que essa pessoa tá passando por isso, né? Por que ela foi demitida? Aí ela olha lá, ela tem um histórico de 5 demissões. Ela não é uma boa funcionária, vive colocando atestado, vive chegando atrasado, e a culpa é sempre dos outros. Então, qual é a sua responsabilidade sobre o casamento? Para de culpar o seu marido. Mas ele traiu, ele tá lá com a amante. Para, fariseia, de olhar para o outro. Como eu falei, você pode não ter cometido os mesmos erros, mas a gente comete os nossos, né? A gente tem os nossos. Então, onde eu posso melhorar? Enquanto eu ficar olhando para o problema do outro, julgando o outro, eu não melhoro, eu não mudo, eu não evoluo. E a Bíblia, ela foi criada para a gente usar como espelho e não como janela. O que adianta para mim pegar a Bíblia e ficar assim, nossa, mas a Ju tá fazendo tal coisa e a Bíblia fala que não. Olha ali, a Ju não sei o quê. A Bíblia tá falando tal coisa. O que muda isso para a Ju? A Ju tá nem aí para minha opinião. Ela tem a vida dela lá. E o que isso adianta para mim? Nada, porque eu só tô pior ainda, eu devo estar desagradando a Deus um monte, né? Porque eu tô lá cuidando da vida do outro em vez de cuidar da minha. E a mesma coisa por mais que você queira restauração. Agora é o momento de você aceitar que teve um ponto final aí, nessa história, e cuidar da sua vida. Vai cuidar do seu amor próprio, vai cuidar da sua autoestima. Existem técnicas para isso, ferramentas para isso. Oi? Não, ouvindo não. Não tô te ouvindo. Vê aí, pessoal, se vocês estão ouvindo a Ju. Eu não tô ouvindo. Fala aí nos comentários. Eu não tenho acesso aos comentários aqui, não tô vendo. E eu não sei se vocês estão me ouvindo também, então comenta aí se estão me ouvindo. Eu vou continuar aqui porque eu não sei se estão me ouvindo. E aí, gente, entra a questão da dependência emocional. Entra a questão da dependência emocional. Eu vou continuar, tá? Vou continuar. Existe a questão da dependência emocional, né? Que enquanto você não identificar se você é ou não é uma pessoa dependente emocional, carente, você não vai conseguir tratar, né, isso, né? Então, existem inclusive testes para isso. Eu fiz um teste há anos atrás e fiquei muito surpresa quando eu fui identificada, né, quando foi realmente confirmado que eu era uma pessoa dependente emocional. Por quê? Porque eu sempre fui independente, sempre tive, assim, meu negócio próprio, minhas coisas, minha vida, né, nunca dependi. Tá voltando. Acho que voltou. Voltou! Tá voltando? Então, eu tava falando aqui, Ju, que agora... Tá falando. Eu estava falando aqui para elas agora sobre a dependência, né? Que existem técnicas, ferramentas e para descobrir se a pessoa é dependente,
que para ela poder tratar, ela tem que ter certeza, não, ela precisa primeiro, ela tem que abrir essa possibilidade de ser, porque aquilo que eu tô fechada, né, eu não trato, não tem possibilidade. Então, e eu fui fazer esse teste por, assim, ó, puro descargo de consciência, porque eu não acreditava que eu pudesse ser. E aí eu fiz e foi confirmado que eu era dependente, né, anos atrás, né, e aí eu pensei assim, meu Deus, mas, gente, eu sou uma mulher forte, eu sou uma mulher que tem vida própria, eu não sou dependente de homem, né, e aí eu descobri que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque às vezes a gente pensa assim, não, mas a Ju não trabalha fora, a Ju só cuida de marido e filho, então ela é submissa lá, marido, não sei o que, então, é óbvio que ela é dependente, tu não, tu é uma mulher forte, nada a ver. Nada a ver. A dependência é fora de tudo isso, né? A dependência, ela é reflexo de coisas internas nossas, né? Coisas de infância, comparações, às vezes comparações entre irmãs, né? E aí, porque a tua irmã é tanto isso, a tua irmã é tanto aquilo, porque tu não, né? E aí tu vai crescendo naquela carência de mãe, naquela carência de pai, ou coisas até piores do que isso, e vai ficando uma falta dentro de ti, e tu vai colocar isso onde? Num relacionamento? E que mais? E, gente, eu quero finalizar, então, falando que eu não terminei falando aquele negócio dos canais, né? Então, como que eu comecei a fazer essa peneira? Primeiro, com essa situação aí, eu comecei a cuidar o comportamento das pessoas fora da telinha, né? E aí teve um outro casal que eu estava quase admirando, mas aí eu fui olhar as redes pessoais. E aí eu fiquei um pouco chocada com algumas coisas que eu vi, né? Porque eu acho assim, ó, como eu já tive do outro lado, inclusive até um casal amigo meu, Ju, eles queriam gravar um vídeo dando testemunho da minha mudança, né, para a pessoa falar. Eu disse, vamos gravar então. Porque eles me conheceram, a Miriam festeira, a Miriam sensual, né? Então, hoje eles sabem a mudança realmente, não é coisa da telinha, né? Mas quando a gente está do lado de cá, as pessoas não conhecem realmente a nossa vida do dia a dia, né? Quem pode testemunhar é a nossa família. Então, minha mãe hoje testemunha, meu pai, minhas irmãs, meus amigos, né? Mas, às vezes, a pessoa está na telinha ali, ela realmente não conhece toda a tua vida. Então, o que acontece? Eu comecei a buscar. Comecei a entrar em algumas redes, assim, né? E eu fiquei um pouco chocada, porque, assim, tinha fotos, assim, ressaltando o corpo, né? Tinha fotos, assim, com... Enfim, né? Eu não achei legal para uma pessoa que é missionária. Então, eu estou falando aqui, gente, mais uma vez, eu não estou julgando, eu estou falando como eu fiz a minha seleção. Eu queria seguir pessoas que fizessem sentido comigo, como a minha cabeça pensa agora, não com a Miriam antiga. A Miriam antiga seguiria, né? A Miriam antiga acharia super sensual aquilo que a pessoa estava fazendo, né? Mas eu não vejo necessidade de tu botar um fio dental e focar na bunda, não vejo... Não acho nada a ver, né? Pode ir para a praia com biquíni pequeno, tem corpo bonito? Pode, mas precisa colocar na rede? Não sei, né? Minha forma de pensar. Então, eu comecei a fazer essa peneira, eu comecei, acima de tudo, eu comecei a criar minha fé com Deus. Então, como eu falei, chegou um momento que a minha cabeça estava bem confusa, seguia Deus e todo mundo, e cada um falava uma coisa, não, porque Deus não aceita isso, porque Deus não aceita aquilo. Para mim, Deus já era um carrasco, né? Uhum. E aí, eu só pensava assim, mas, Senhor, o Senhor falou para mim que o Senhor apaga o tempo da ignorância. Tanto é, Ju, que olha só, quando Jesus foi crucificado, teve 2 ladrões na cruz, do lado dele, né? Sim. Um ladrão debochou dele, um ladrão não aceitou, e ele não pôde fazer nada, porque Deus só age na nossa vida quando a gente permite. Então, aquele ladrão não acreditou em nada, aquele ladrão não quis saber de nada, não quis o perdão, ele não perdoou, né? Ele não pediu. E o outro falou, me perdoa, Senhor, será que tem solução para mim? Ou seja, Ju, o que eu quero trazer com isso? O cara estava na beira da morte, não tinha como ele voltar e fazer uma vida diferente, ele já ia morrer. E tudo que ele fez até aquele momento foi pecado. Nós somos pecadores, né? Mas eu digo assim, ele roubou, ele matou. Até aquele momento. E mesmo assim, ele aceitou Jesus perdoou. E o que Jesus falou para ele? Que ainda hoje estaria com ele no paraíso, né?
Então as pessoas ficam assim, porque o cara é adultério, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Até quando a pessoa vai viver nisso? O arrependimento que eu estava falando é quando a pessoa enxerga o problema e muda. Ou seja, eu casei com 18 anos de idade, depois que eu me converti, Deus me mostrou um monte de coisa que eu fiz de errado, que se eu tivesse o conhecimento e tivesse me convertido naquela época, teria sido diferente. Uhum. Isso é o arrependimento, é fazer diferente. Não, então se hoje eu me casar, vai ser diferente. Eu nunca coloquei, hoje eu sei que verdadeiramente eu nunca coloquei família em primeiro lugar, eu colocava meu trabalho em primeiro lugar. Então hoje eu aproveito para me dedicar ao trabalho, porque eu amo o que eu faço, até porque hoje é uma missão mesmo de vida. E era algo que eu conversava com Deus mesmo antes de me converter, sabia? E às vezes eu falava assim, engraçado, eu não sinto assim... Eu amava o que eu fazia, eu amava o meu trabalho, estava quase 10 anos numa empresa multinacional, mas eu não sentia bem um propósito, sabe? Quando assim, eu gosto, mas não é bem um propósito. E Deus permitiu acontecer o que aconteceu para que eu achasse meu propósito. Então, enquanto você não desenvolver gratidão pelo que você está passando e pelo que passou, Deus não vai conseguir te dar coisas melhores. Porque tudo que a gente foca se expande. Se você foca na reclamação, vai vir mais motivos para você reclamar. Se você foca no que você perdeu, vai acontecer mais coisas para você perder. Agora, se você começa assim, tem duas coisas que você pode fazer com a sua dor. Duas coisas. Você pode transformar a sua dor em sofrimento, ou você pode transformar a sua dor em aprendizado. Quando você transforma a sua dor em sofrimento, você não enxerga o lado bom nunca daquilo. Você vai ficar reclamando. Meu Deus, meu casamento acabou. Meu Deus, ele me traiu. Não sei o quê. Senhor, me tira do deserto. Não sei o quê, não sei o quê. Tá sempre reclamando. E é isso que você vai atrair para sua vida. E não importa se você acredita ou não. Eu sei que tem pessoas aqui que só acreditam apenas em Deus e não acreditam em mais nada. A lei da atração, ela existe com você acreditando ou não. Da mesma coisa a luz. Se eu apertar esse botão, eu desligo. Se eu apertar, eu ligo. E eu não sei como é que funciona, mas funciona. Né? Então, existe. Agora, se você transforma a sua dor em aprendizado, você aprende a ser grata. Eu precisei passar... Não era o que eu queria, mas era o que eu precisava. E aí as coisas começam a acontecer na tua vida. E aí se cumpre aquela palavra que Deus fala, que ele é grande o suficiente para fazer mais e maior daquilo que pensamos e agimos. Aí tu vê certas palavras acontecerem na tua vida. Mas tem que partir de você. Deus não vai fazer uma reviravolta na tua vida sozinho. Né? A gente tem que dar a permissão. Senhor, eu estou caminhando, agora para onde eu vou? Eu estou caminhando. Não é sentada, tá, Senhor? Abre uma porta aí. Senhor, não. Não é assim, né? A gente tem que ir caminhando e ele vai dizer, não, direita. Não, aí tu segue reto. Não, pera aí um pouquinho. Descansa só um pouquinho, né? Então, esse é o caminho. É você primeiro buscar por você. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá, né? Tô, Então, o caminho é esse, né? O caminho é a gente buscar por nós, com a nossa restauração. E aí eu quero perguntar, eu não tenho acesso aqui aos comentários, mas tu tem, Ju, e eu quero aproveitar e perguntar. Vocês acham que depois de tudo isso que foi falado, vocês acham que realmente é possível ser feliz sozinha? Se você cuidar da sua vida com Deus, da sua vida própria, do seu trabalho, das suas finanças, dos seus hobbies, do seu lazer, o que você gosta de fazer, você vai construir uma vida interessante. Você acha mesmo que não dá para ser feliz sozinha? Responde aí nos comentários aí que a Ju passa para mim depois. Sim, enquanto os comentários começam a rolar aqui, porque tem um delayzinho, então demora um pouquinho. Eu vi alguns comentários aqui e eu quero dizer o seguinte: nós não estamos aqui para desmotivar você de lutar pela restauração do seu casamento. De forma alguma. Tá? Não estamos aqui para isso. Como eu falei, eu, em momento algum, mudei o meu posicionamento em relação ao objetivo do canal. O objetivo do canal é motivar e incentivar você a buscar pela restauração, mas com sensatez. Mas também tirar o fardo, né, Ju? Porque eu vejo assim, eu já atendi pessoas que diziam assim, Miriam, esse casamento, esse relacionamento não faz sentido nenhum para mim. Por isso que eu falei, gente, cada caso é um caso. Por favor, não julga, cada caso é um caso.
Se tu tem a fé, tu quer, e Deus já falou contigo que é, amém. Só que tem pessoas que já passaram por relacionamento abusivo, elas não querem de jeito nenhum aquela restauração. E tem pessoas que ensinam que ela é obrigada. Não, gente, não é obrigada. Se você estudar a palavra original no grego, você vai descobrir a verdade. O evangelho, então, é aprisionamento, não é liberdade. Aprisionamento é o pecado, é Satanás que é aprisionamento. A partir do momento que eu sigo Jesus, eu sou livre. Se a pessoa se sente aprisionada, eu não vou fazer tal coisa porque Deus não quer, você está aprisionada. Agora, se as coisas de Deus estão fazendo sentido para você e você está mudando a sua vida por causa das coisas de Deus, isso é liberdade. Então, tipo, eu não deixei de ir para a balada por causa de Deus. Sim, eu aprendi um estilo de vida diferente com Deus, eu aprendi coisas que desagradam a Deus, mas realmente a balada deixou de fazer sentido para mim. Entende? Agora, se eu tivesse um desejo ardente de ir para a balada, não sei se eu iria, se eu não iria, para desagradar. Eu só sei que se eu ficasse presa em casa por obrigação de Deus, isso é aprisionamento. Sim. Então, Deus é liberdade. Pessoa, a gente está trazendo aqui... que comentou aqui num dos vídeos, que ela estava lutando pelo marido, só que esse marido... Não, ela falou assim, meu marido abusou da nossa filha, abusou sexualmente. Não sei se eu continuo buscando pela restauração ou não. Eu falei, mulher, você ainda pensa em continuar? Eu não daria uma segunda chance a uma pessoa dessa, né? Você ainda pensa na possibilidade de continuar um relacionamento com um homem desse? Aí tem algumas pessoas que falam, mas Jesus transforma, mas Deus transforma. Gente... Eu acredito, sabe, Ju, eu acredito na transformação, mas a pessoa precisa querer ser transformada. Eu acompanhei, inclusive, um testemunho, que é aquilo que eu falei, a pessoa só tem que estar disposta, né? O que acontece? Ela casou muito cedo, e os pais, tanto os pais dele quanto os pais dela, diziam para ela não fazer. Que ele não era flor que se cheirasse. Mas ela estava apaixonada, ela era da igreja, ele não. E ela... adolescente, ainda por cima, né? Então ela resolveu, não, eu amo, eu quero, e casou. Ele trouxe todas aquelas bagagens, né? Ele via o pai traindo a mãe, ele via o pai batendo na mãe, repetiu tudo com ela. Chegou um momento que as famílias começaram a dizer, separa, não tem que estar passando por isso, né? Ele era tão, assim, sem noção, que uma vez eles estavam, inclusive, juntos na fila de um crediário, e de tão normal que era para ele dizer que ele era solteiro. Ele estava um dia na fila com ela e foi fazer um cadastro lá no crediário, e a lojista lá perguntou, estado civil, ele falou solteiro. E ela olhou para ele assim, né? E ali, mas, assim, aconteceu muita coisa, mas aquele ali foi o menos mal, que ali foi a gota d'água, onde ele começou a refletir. E aí ele começou a ir na igreja com ela e tal. Só que foram 20 anos de luta. 20 anos no mesmo teto, onde ele não deixava faltar nada dentro de casa materialmente, mas da porta para fora ele dizia para ela que a vida era dele. Ele tinha 1001 amantes, então ele batia nela. E 20 anos ela ficou orando. Mas sabe por quê? Ela conta no testemunho dela, porque ela não queria dar o braço a torcer, que ela deveria ter ouvido a família, entendeu? E ela disse, não, eu não admito, Deus vai transformar, Deus vai transformar. Eu acho que Deus transformou pela birra dela. Porque, sinceramente, 20 anos apanhando e sendo traída, eu não aceitaria. Entende? Mas aí, Ju, entra aquela coisa assim, nós mulheres somos diferentes. É bom que a pessoa se conheça, porque existe a parte da carência, da dependência, da falta de amor próprio, mas também existe a parte que, não, eu não sou carente, eu não sou dependente, mas eu aceito isso, eu quero dar essa chance. Então, nós somos mulheres diferentes. Pela crença também, né? Então, a gente, pela religião também, religiosidade, né? Então, nós somos diferentes. Eu não posso dizer assim, às vezes a pessoa me pergunta assim, Miriam, o que eu faço? Manda embora ou não manda embora? Não, isso eu não faço, tá, gente? A mentoria é para te ajudar a dar clareza para tu tomar as melhores decisões. Mas eu jamais vou fazer isso, sabe por quê? Digamos que eu digo assim, não, nessa situação aí, manda embora. Aí acontece alguma coisa, viu, Miriam, foi tu que falou. Não faço isso, né? Só que assim, ó,
A pessoa tem que saber o que ela aceita e o que ela não aceita. De repente, eu aceito coisas que tu não aceita, né? Que a Ju não aceita, a Ju aceita coisas que eu não aceito, porque somos diferentes. Agora, antes de tudo isso, tem que analisar se isso aí não é dependência, não é falta de amor próprio, não é autoestima baixa. Às vezes é dependência financeira, né? Hoje à tarde mesmo eu estava conversando com uma pessoa que ela disse que foi morar junto com uma pessoa que ela sabia que não ia dar certo. Mas a mãe dela descobriu que ela não era mais virgem e correu com ela de casa. Então, ela não teve outra saída, não trabalhava, né? Ela era adolescente, então não teve outra saída senão ir morar com essa pessoa. Só que o que ela fez? Ela aturou várias coisas, foi um relacionamento abusivo, mas ela já sabia, né? Mas foi a saída que ela teve, ou ela ia morar na rua. Eu não vou julgar, até porque eu não sei se eu não faria o mesmo. Não tem para onde ir, vou para onde? Vou morar debaixo da ponte, porque Deus não quer que eu more junto, né? Então, aí só que ela começou o plano B, começou a estudar, começou a se especializar. Hoje ela é empresária, ela tem a vida própria dela, né? Conseguiu se libertar daquele cara. Então, às vezes, a gente tem que usar alguns caminhos, né, para fugir. Então, primeiro de tudo é perceber. Eu sou uma pessoa carente, será que essa minha decisão aí é porque eu não sei viver sozinha? Eu tenho medo da solidão? Isso aí é resposta de pessoa dependente, né? Agora, não assim, não, eu acho que merece outra chance, eu aceito isso, para mim... Ju, eu tenho uma amiga que ela é traída constantemente. Só que eles têm uma boa vida financeira e social. E ela já chegou para mim e disse assim, eu não me importo, porque na sociedade quem ela apresenta sou eu. Então, cada uma de nós sabe o que aceita e o que não aceita, né? Então, você precisa analisar o seu caso, a gente não pode julgar, e de maneira alguma a gente está aqui desmotivando ou dizendo para você não lutar. Só que a gente está falando que existem pessoas que estão aprisionadas disso porque tem pessoas ensinando que ela não pode se ver livre. Eu tenho uma outra amiga, Ju, que ela, depois de 20 anos de casado, se separou. E para mim foi uma novidade, porque os dois... eu conheci ela justamente evangélica, né? Ela veio para minha cidade para vender os discos dela, que ela grava, e produção independente. E ele também, da igreja e tal. Passou muito tempo, eu fechei a minha loja lá, passou muito tempo, um dia a gente se reencontrou pela internet, né? Eu chamei ela, como é que ela estava? Separada. Aí, na hora, eu falei, né? Disse, amiga, fundei Ministério Prova de Fogo, vem, né? Eu te boto no grupo, vamos orar, não sei o que, dela, Miriam, tudo que eu não quero é o meu marido de volta. E eu disse, mas como assim? Tu conhece a palavra, né? Tu é evangélica. Ele tentou me matar durante anos, ninguém sabia. De várias formas, né? De várias formas. E, por último, foi veneno na comida. E ela falou assim, não pegou em mim, porque antes de fazer qualquer refeição, eu entregava para Deus, eu orava e colocava as mãos de Deus. Ele não sabe nem como, mas ele foi aumentando as doses, e aí, no final, quem teve um piripaque lá foi ele, e ela se separou. Então, gente, é uma escolha dela. Você quer seu marido de volta, amém, lute, mas nem todo mundo quer e está sendo aprisionado por causa de ensinamentos errados. É só isso que a gente está falando. A viver sozinha até a morte. Exatamente, né? Primeiro também que viver sozinha não é a coisa pior do mundo, não tem que ser. Sabe o que eu tenho percebido, Miriam? Eu estava até conversando com uma amiga sobre isso. O que acontece? O diabo, ele está investindo justamente nisso, na solidão. Uhum. Ele quer aprisionar as pessoas na solidão. Uhum. E por conta dessa solidão, muitas entram em depressão, tiram a própria vida. E é exatamente o que o diabo quer fazer. O homem, ele não foi criado para viver sozinho. Deus criou o homem, viu que não era bom que ele estivesse só e criou uma companheira, uma adjuntora, uma auxiliadora. E às vezes a pessoa, ela não quis aquela separação. Foi o marido que abandonou, foi o marido que foi embora, que construiu outra família. Foi o marido que traiu. E agora, por causa do que os homens dizem, né? Essa mulher, ela está condenada, aprisionada a viver sozinha o resto da vida, porque se ela se casar novamente, ela é uma adúltera. Gente, não é isso. A palavra fala do que a gente vai responder pelas nossas ações, não pelas ações do outro. A gente responde pelas nossas ações e por tudo aquilo que a gente sabe e não colocou em prática. Então, se o seu marido era da igreja
e sabia que vocês firmaram uma aliança eterna, blá, 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 e aí ele decidiu sair de casa e ficar com a amante, e você já está aí lutando há não sei quantos anos e está pensando em desistir, estão dizendo para você não desistir, pensando em desistir, não é nem desistir, você já pesou na balança se aquela pessoa faz sentido ou não faz, se você quer realmente dar uma chance para aquela pessoa, e você decidiu que não. Aí vem uma pessoa que diz, não, casamento é pro resto da vida, não vale segunda aliança, mas ele tomou as atitudes dele, não foi você. Você vai responder diante de Jesus pelas suas escolhas. Você não queria separação. Se dependesse de você, você não estaria separada. É isso que as pessoas têm que entender. Aí a gente carrega fardos impostos por homens por causa de escolha dos outros. O que eu tenho a ver se a pessoa escolheu se drogar, se a pessoa escolheu se prostituir? O que eu tenho a ver se a pessoa escolheu ter amante? Eu não estou tendo essa vida, eu estou tendo outra vida. Isso não me faz santa nem pura. Todos nós temos nossos pecados. A gente peca com os nossos pensamentos, a gente peca com uma palavra dita de forma errada, né? A gente peca involuntariamente, né? Por isso que todo dia a gente tem que pedir perdão pelas coisas voluntárias e involuntárias que a gente fez. Mas eu estou colocando coisas assim berrantes aos nossos olhos, porque para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Mas aos nossos olhos, né? O que é berrante aos nossos olhos? Uma mentirinha? Ou uma traição, que tu descobre que o cara tem uma casa com outra pessoa? Claro que aos nossos olhos é a traição, né? Mas para Deus não existe. Mas aí a pessoa escolheu ter essa vida. Ele vai responder, não sou eu. E aí eu tenho que ficar esperando 20 anos a pessoa voltar, se ela quiser? Não, gente. Agora, eu quero, não. Ou eu fico com essa pessoa ou não fico com ninguém. Amém. Tranquilo, entendeu? Tranquilo. É uma escolha, né? Uma decisão. Exato, é escolha. Só que mas tem... Mas não é para impor que o outro tome a mesma decisão que você. Exato. Agora, imagina se a pessoa diz, Miriam, tudo que eu não quero. Aí, como eu não sabia dos detalhes, eu falei, como assim? Tu é evangélico, tu é da igreja, né? E ela disse, não, gente, não, eu dei todas as chances possíveis. O meu casamento tá desde, sei lá, quase 10 anos. A metade do casamento foi luta. E ponto final. Eu fico sozinha, se tiver que ficar, mas não vou ficar. Só que aí, tu falou uma coisa bem legal que eu quero aproveitar e complementar. Tu falou, né, que Deus falou que criou o homem e viu que não era bom que ele ficasse só, e aí ele criou a mulher auxiliadora. Isso não quer dizer que você sozinha tem que ser infeliz porque você não achou aí o seu Adão. Entendeu? Não quer dizer que você não achou aí a sua Eva, você tem que ser infeliz. Não. Você não é questão da felicidade, mas da solidão, né? Da solidão. Então, sabe o que a pessoa... Não era bom que ele estivesse só. Ele não estava infeliz. Exato. Ele estava sozinho, solitário. Só que assim, ó, como tu falou, o diabo trabalha em cima da solidão. Sabe o que tem que falar? Chega pro diabo e diz assim, ó, eu não sinto solidão, eu sinto solitude. São duas coisas diferentes. Sim. Solidão é quando tu sofre estando sozinha. Ah, eu preciso de alguém, eu não sei ser feliz sozinha, isso é solidão. Ah, eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo de não encontrar outra pessoa, eu tô lutando porque eu não quero começar de novo. Tem gente que tá lutando. Olha os motivos, né, que a pessoa tá lutando. Sim. Ah, não, eu tô orando por restauração porque eu não quero conhecer outra pessoa. Eu não quero recomeçar. São motivos Sim. que não são reais, né? A solitude é quando tu gosta da tua própria companhia. É quando tu curte a tua companhia. Tem até uma imagem que rola de vez em quando no Facebook, né? Que diz assim, cheguei em casa... Tem duas imagens, tem uma foto que mostra um pássaro sozinho para um lado e um bando para o outro. E no meio diz assim, isso pode ser solitude ou pode ser solidão, depende dos olhos de quem vê. Né? Pode ter sido uma escolha dele de fazer uma jornada sozinho lá, né? E tem uma outra que diz assim, cheguei em casa do trabalho cansada, preparei um café só para mim, sentei no sofá sozinha, e fui dormir sozinha. Aí tu tá lendo aquilo, meu Deus, né? Parece. Aí embaixo diz assim, isso pode ser solitude ou solidão, você que decide. Sim. Miriam, então, você falando aí, eu lembrei, pensei, né? O que acontece? Tem pessoas que, tranquilo, elas conseguem viver bem e felizes consigo mesmas, né? Elas não sentem essa solidão, mas tem pessoas que não. Talvez por conta de uma dependência emocional, mas ela tem uma certa necessidade de ter um companheiro. E ela quer um companheiro. Mas ela não faz porque ela está debaixo de um jugo, de uma prisão, de que se ela fizer, ela vai ser uma adúltera e ela vai para o inferno.
Eu conheço pessoas, né, que se separaram e hoje vivem muito bem sozinhas. São felizes e, sabe, vivem super bem. Mas tem pessoas que não. É como os eunucos, né, que a palavra diz. Tem pessoas que já nasceram eunucos, outros se fizeram eunucos, mas cada um no seu quadrado. Cada um foi chamado na sua capacidade. Eu vejo 2 pontos aí, Ju. A pessoa é infeliz sozinha, mas não busca outros relacionamentos por causa do jugo, tá? Primeiro ponto, se ela está infeliz, também não é a hora dela achar um novo relacionamento. Sim. O ser feliz sozinha, por mais que a pessoa não saiba, não se sinta, dá para aprender. Como eu falei, eu posso ajudar nesse caminho porque eu passei por isso. Eu fui uma pessoa dependente, dependente emocional, mesmo tendo uma vida independente, né? Então, eu precisei tratar isso, eu precisei sair da dependência. Eu já fui uma pessoa que não me senti feliz sozinha, né? E hoje, muito pelo contrário. Neste momento, as coisas mudam, né? Mas neste momento, eu amo a minha liberdade, eu amo a minha vida, e neste momento não cabe outra pessoa, seja ela quem for. Seja ex, seja restauração, seja novo. Nesse momento, eu estou me curtindo e curtindo os meus projetos, fazendo os meus planos. Só que nem sempre foi assim. E eu quero falar que qualquer uma que está aqui hoje pode chegar nesse nível enquanto espera por restauração. Ou enquanto está sozinha, querendo encontrar uma outra pessoa. Porque uma coisa é certa, isso aí, gente, é por experiência, por pesquisa, por falar com pessoas. Dentro da minha igreja tem vários casais restaurados, e aí eu converso com cada um como é que foi. Se você não estiver bem sozinha, não vai estar bem a dois. Não vai. Porque todas as tuas frustrações, os teus traumas, as tuas carências, tu vai depositar, vai transferir para outra pessoa. E o outro não tem. Imagina tu atrair uma pessoa que está bem resolvida, tá? Dificilmente acontece uma pessoa que não está bem buscar outra que está bem. Geralmente são 2 pesos. Um fica ali querendo que o outro faça feliz, né? E aí é que tá o legal do casamento, porque quando a pessoa tá bem, eu caso para fazer o outro feliz. E o outro vai casar para me fazer feliz. Então, por que vai dar errado, né? Eu estou buscando fazer a felicidade dele e ele está buscando fazer a minha. Há esse entendimento quando as pessoas estão bem. Quando as pessoas não estão bem, eu caso para ser feliz. E eu vou buscar alguém, eu vou ser atraída por alguém que também é carente e também casa para ser feliz. Eu não tenho como fazer o outro feliz porque eu não sou. Eu só posso dar para o outro aquilo que eu tenho dentro. Aquele outro também não pode me fazer feliz porque ele não está bem. E aí ele fica querendo de mim o que eu não posso dar, eu fico querendo dele o que eu não posso dar. Por isso é importante parar de orar pelo marido, sabe? Por um tempo, vai cuidar de você, ora por você, pela sua restauração, pede para Deus te mostrar caminhos, sabe? Te dar ferramentas. E às vezes as ferramentas aparecem e a pessoa também não quer pegar, né? Como eu falei de ti lá, né? Tu foi te capacitando, tu foi estudando para te tornar a profissional que tu é hoje. Agora, se Deus tivesse colocado coisa no teu caminho e tu tivesse escolhido não fazer, será que tu estaria hoje ajudando tantas mulheres? Às vezes, é aquilo que eu costumo falar assim, a palavra também fala que nem tudo é perda, algumas coisas são livramentos, né? Então, será mesmo que, de repente, Deus não está te livrando de uma dor de cabeça mais tarde? Eu não sei, não conheço a história dela, né? Mas estamos aqui colocando coisas para ela pensar. Será mesmo, de repente, Deus não está justamente do teu lado, afastando essa pessoa da tua filha? Né? É claro que dói, é óbvio que dói, né? Ninguém quer casar para separar, ninguém quer ter filho para criar separado, é óbvio. Só que, às vezes, é melhor você encontrar apoio na sua família, como aconteceu comigo também no meu primeiro casamento. Ele se afastou completamente, até hoje ele não é um pai presente, por isso que, assim, não faz sentido voltar, entende? Se fosse assim, não, um cara que sempre foi presente, um cara que sempre me ajudou, ele sempre foi presente na vida da filha. Poxa, quem sabe agora que eu tô separada, será que ele tá separado, né? Mas, assim, ó, uma pessoa que não foi presente em nada, nem financeiramente. Ele me deu meio salário mínimo no primeiro mês. Então, quem me ajudou o tempo todo foi meu pai e minha mãe. Faz sentido voltar para a vida dessa pessoa?
Ok, eu já perdoei, já tá tudo certo, não tenho mágoa nenhuma mais dele, a gente teve essa oportunidade, até isso, Ju, no deserto, observem, Deus quer tratar toda a tua vida. Eu tinha coisas engasgadas, Deus deu a oportunidade de a gente se encontrar e sentar para conversar, tomar um café e conversar, e eu falei para ele, eu te perdoo. E eu falei, me perdoa também por coisas que eu posso ter te feito. Então foi mais uma coisa que eu consegui resolver. Então a gente fica muito apegada naquela questão da restauração e deixa de olhar em volta tudo que Deus tem para nos dar, né, para melhorar, transformar a nossa vida. Eu não sei se tem seguidoras aqui do ministério, ou se tem só seguidoras tuas, mas eu já contei sobre o meu relacionamento com a minha mãe, era péssimo, era péssimo. A gente não podia ficar um dia inteiro junto, que a gente se matava a pau, através de palavras, até fisicamente uma vez aconteceu. Então, Deus transformou. Às vezes, a minha mãe e as irmãs dela foram criadas no espiritismo, né? Então, elas acreditam lá em reencarnação. Então, a mãe falava assim, eu vou pedir para Deus para voltar nessa mesma família para poder consertar os meus erros, né? E quando ela falava isso, eu já dizia assim, cruz credo. Cruz credo. Se eu tenho chance de escolher se é que isso vai acontecer, né? Hoje, Ju, eu me emociono. Esse dia eu estava sentada aqui, ainda essa semana, olha só que bacana, né? Ainda essa semana, eu estava sentada no sofá e eu lembrei disso que a mãe falava. Nada é por acaso, né? Deus me lembrou disso e eu estou compartilhando isso na live, né? Nada é por acaso. Estava sentada aqui e eu estava lembrando disso. E eu comecei a engasgar, sabe? Eu disse assim, nossa, eu quero voltar com essa mãe se é que isso acontece, né? Mas assim, eu não penso mais aquilo, Deus o livre, sabe? Hoje eu tenho cuidado, hoje, nossa, a gente passa o fim de semana junto e dá risada e vê filme. Houve cura, né? Não tinha como. Então, olha mais para os lados. O que Deus quer fazer na tua vida? Deus quer restaurar relacionamentos familiares. Como é o relacionamento com os teus filhos? Passa mais tempo com eles. Talvez tu era uma pessoa que dedicava tanto tempo ao marido e colocava o marido acima até dos filhos ali tudo, né? Então, quem sabe agora é uma oportunidade de Deus estar te dando. Olha com outros olhos. Quando a gente muda o olhar, quando a gente muda de perspectiva, as coisas automaticamente mudam. Tu para de olhar para a dor e tu começa a olhar, nossa, primeiro, o que eu tenho que aprender com isso? E segundo, o que eu posso fazer para tornar esse momento melhor? Uma coisa só, antes de finalizar, eu queria falar aqui, ó. Tem gente que fala assim, minha concepção de deserto, tá? Agora eu vou dar a minha concepção de deserto. Quando a gente entra para o deserto, realmente é um deserto. A gente foi convidado para um deserto, né? E para ser lapidado. Sim. Mas permanecer no deserto é uma escolha. Sim. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que acha que o deserto acaba quando o marido volta para casa. E eu já te digo, se tu acha que é mar de rosas, não é. Quando volta, tem uma outra luta, tem uma outra fase, até que as coisas engrenem. Tem muitos casais que na fase da restauração não aguenta, separa de novo, justamente por causa dessa questão da readaptação, né? Mas, enfim, sabe quando que o deserto acaba, na minha concepção? Quando você decide parar de sofrer. Porque imagina se você fica 10 anos, 20 anos esperando seu marido voltar. Então, você está no deserto há 20 anos? Não é a minha concepção de deserto. Você pode estar sozinha e não estar no deserto. E você pode estar casada e estar no deserto. Então, estar com uma pessoa não significa que vai acabar o seu deserto. Se você buscar por você, se você buscar construir a sua vida, cuidar de você, inclusive hoje, acho que tu acompanhou, né? Não sei se acompanhou. Hoje foi meu dia de autocuidado no salão. Eu vou no salão fazer cabelo, gente, umas 2, no máximo 3 vezes no ano. Eu faço minhas coisinhas em casa, né? Mas 2 vezes por ano eu dou uma ajeitada. E aí eu postei lá, hoje foi o dia do autocuidado, né? E tem gente que não faz nada, nem em casa, nem na rua, nem em lugar nenhum. Eu não estou dizendo que precisa gastar com isso, mas o seu tempo, faz lá as suas unhazinhas, cuida lá de você, né? Se olha no espelho e gosta do que vê, isso é autocuidado, isso é autovalorização. A maneira como você se vê é a maneira como os outros vão te ver. Sim. Se você acha que você não é merecedora, se você se acha uma pobre coitada, se você se acha feia, é isso que os outros vão ver. Aí, às vezes, a pessoa, ele me trata mal, porque você se trata mal, né? Então, hoje foi meu dia de autocuidado, de cuidar de mim, de olhar no espelho e dizer, opa, gostei, curti, entendeu? Daqui a pouco a pessoa já perdeu isso, né, Ju? Não cuida dela, não tem autoestima, não tem amor próprio, e é difícil restaurar um casamento numa situação assim. Primeiro eu me admiro para que depois um outro me admire. E
eu me admirando, não tem como alguém, né, as pessoas à minha volta não me admirar. Mas se eu sou uma pessoa que reclama, eu vou afastar as boas pessoas. E eu vou atrair para perto de mim outras pessoas que reclamam. Sim. Então, você precisa saber quem você quer do seu lado. Você quer pessoas que te empurram para cima ou vocês querem pessoas que estão na mesma fase que você para baixo? Então, quando a gente muda, né, a nossa maneira de olhar as coisas, muda a nossa vibração, muda o nosso olhar, muda as nossas atitudes, a gente muda também, a gente atrai pessoas que vão nos ajudar, né, a mudar de fase também. Sim. A gente vai ter que encerrar, tá muito bom, tá ótimo, mas meu telefone... Tá bom mesmo. Ele já tá aqui, ó. Vamos fazer assim, ó, semana que vem a gente continua lá no meu canal. Tá ótimo. Tá feito o convite. Vamos sim, vamos marcar direitinho o dia. Vamos continuar lá. Porque a gente vai acabar, o celular vai desligar e a gente vai ficar no vácuo aqui. Tranquilo. Então, vamos nos despedir. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui ao vivo com a gente. Espero que a live tenha sido edificante, que Deus tenha ministrado o coração de cada pessoa, que o Espírito Santo venha realmente ministrar, porque às vezes, né, as pessoas distorcem algumas coisas que a gente fala, entendem de outra forma, enfim. Mas eu creio que foi bênção. Muito obrigada. Amei. Né? A gente está aqui falando, tá um papo muito gostoso, a gente nem sente, né? A gente já quase 2 horas aqui. Um happy hour das amigas. Foi muito bom. E é isso, semana que vem a gente continua lá no MPF. Show, eu que quero agradecer, gratidão mesmo pelo convite. Eu vou te falar, realmente fazia muito tempo. Se tu falar com o Guapo, ele vai confirmar, não é mentira, não. Fazia muito tempo que eu falava em ti, eu disse, nossa, eu perdi admiração para algumas pessoas, eu te falei, mas por ti continuou, e eu falava para o Guapo, né, olha, eu, tu e a Ju, a gente podia fazer alguma coisa. Desde o início do ano eu tô falando isso para ele, eu, tu e a Ju. Mas até já deixei mensagens lá no YouTube, mas eu acho que tu não olha todos os comentários. Uma vez que tu postou lá, eu acho que foi aniversário de casamento, eu deixei comentário também. E acabou, né, não acontecendo. Mas Deus sabe de todas as coisas, sabe a hora de cada coisa. Então, estou muito feliz de estar aqui, gratidão mesmo. Quero agradecer também por todas as pessoas que nos aguentaram até aqui. E justamente porque tu falou, né, que às vezes dá aí um entendimento errado, eu quero me colocar à disposição aí para tirar dúvidas. Aí me chama lá no Instagram, tá? Porque realmente o YouTube eu não consigo olhar todos os comentários, mas procura lá, Escola para Mulheres Fênix, tá? Aí manda um direct, se tu ficou com alguma dúvida, e eu te esclareço. Porque não é legal que você saia de uma live com um entendimento errado, um pensamento errado. Mais uma vez, a gente não está aqui para desmotivar ninguém, mas a gente quer liberar as pessoas de um fardo impostos por homens. Só isso, tá? Inclusive, Ju, vou aproveitar e falar aqui, eventualmente eu faço conferência sobre divórcio, repúdio e novo casamento, tá? Não sei se eu vou conseguir fazer uma antes do ano acabar, porque tá danado, tá correria. Mas a minha intenção era fazer uma antes do ano acabar. Então, acompanha lá o Ministério, porque eu vou fazer um vídeo fazendo uma chamada para a conferência, quem quiser participar, é gratuito, tá, gente? Então, para saber um pouquinho mais do que realmente, as diferenças dos ensinamentos, e se fizer sentido para você, amém. Se não fizer sentido, continuamos amigos, porque eu aprendi a respeitar o entendimento e a opinião dos outros. Eu não tenho que ser inimiga de alguém que não pensa como eu, tá bom? Exatamente. Então, quero deixar aí um beijão e gratidão por essa noite maravilhosa. Foi bênção. Gente, muito obrigada mais uma vez. Beijo antes que o celular desligue. Fiquem todos na paz e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Deus abençoe todo mundo.